Olá, abençoadas e abençoados, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reconciliados com Cristo, no ar mais uma vez, com mais uma palavra que eu tenho certeza que vai colaborar com a tua vida. Mas antes, se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva e me ajude a fazer essa palavra correr. A paz que eu anuncio. Esse é o tema do nosso programa de hoje, da nossa ministração de hoje, que está muito preciosa e eu tenho certeza que no final dessa ministração você estará pensando totalmente diferente, estará em paz, estará feliz e certamente isso tudo te ajudará a viver dias melhores. Não saia daí, eu já volto. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Pois muito bem, a paz que eu anuncio. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que não existe graça sem essa paz. Falando em graça, você sabe que nós estamos no Pacto da Graça que começou depois da ressurreição. Hoje, como é um tema, uma quinta-feira de Renove Sua Mente, um tema de doutrina, um tema preparado para fazer você pensar em tudo que está por aí, em tudo que você já ouviu até hoje. Nós estamos no Pacto da Graça. O Pacto da Graça começou quando Cristo ressuscitou e o Pacto da Graça, ele supõe o final do Pacto da Lei. Então, não pode haver graça na tua vida se essa paz não está assentada em tua mente. Porque uma coisa é que Cristo tenha instituído o Pacto da Graça e outra coisa é que você saiba disso, né? Eu tenho aqui uma Bíblia, eu sempre estou aqui com ela aqui do meu lado. Uma coisa é que você ande com esse livro para lá e para cá debaixo do braço. Uma outra coisa é que você, talvez sem abri-lo, saiba o que ele contém. São duas coisas diferentes e é para isso que nós estamos aqui. Bom, o tema de hoje, a paz que eu ensino, nasceu de uma mensagem das tantas mensagens que eu recebi por ocasião do meu aniversário, agora dia 17. Hoje nós estamos no dia 19, quinta-feira. Meu aniversário foi dia 17, na terça-feira. E eu recebi muitas mensagens, cada uma mais linda que a outra. E essas mensagens todas me dão muito, muito mais ânimo ainda para seguir falando e seguir ensinando essa verdade por todo canto. E uma dessas mensagens falava sobre este assunto, a paz que eu ensino. Primeiro eu queria ler para você aqui, para fundamentar o que nós estamos falando, já que é um programa de doutrina, vamos analisar aqui, apesar de que rapidamente, mas é bom a gente analisar aqui o que diz e aonde diz esse verso que eu recebi aqui como uma das lindas mensagens por ocasião do meu aniversário, como já falei. Está em Isaías capítulo 52, verso de número 7. Eu quero ler para você aqui nesse momento. Diz assim, abre aspas, quão formosos são sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, daquele que anuncia a paz, daquele que traz as boas novas do bem, daquele que publica salvação, daquele que diz a Sião, tu, Senhor, reina. Então, eu fiquei bem feliz com essa referência, porque eu estou sendo identificado como uma pessoa que anuncia a salvação, que anuncia a paz. Pois bem, eu coloquei aqui uma frase, não existe
graça na tua vida se essa paz não está instituída, estabelecida em teu coração. Então, como nós lemos ali um verso no Velho Pacto, em Isaías 52:7, não havia paz entre você, se você estivesse lá naquela época, e Deus. Não havia essa paz. Por que não havia essa paz? Porque no Velho Pacto, todos estavam vivendo debaixo da força das obras do pecado do primeiro homem. Então, o Velho Pacto é um período de tempo que engloba do começo, vamos chamar assim, né? Tá? Não é só isso. Porque senão os teólogos aí de plantão vão me criticar muito. Mas eu não estou preocupado com isso. Mas o Velho Pacto é também chamado de Lei de Moisés, você sabe disso. Mas vamos chamar o tempo antigo. Pronto. Ele compreende aqui, para o nosso programa de hoje, eu quero que você entenda, a partir do momento da desobediência do primeiro homem, até o momento que Cristo foi pendurado numa cruz. Esse período de tempo foi um período de tempo, depois da desobediência do homem, em que Deus não habitava mais junto no espírito de ninguém. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 27, que agora você deve entender que Cristo está em você. Por quê? Porque antes Deus não estava com ninguém. Havia uma separação por causa do pecado. Deus e o pecado não combinam. Havia um desquite, um divórcio, uma separação total entre Deus e o homem. Então o homem estava sem Deus, caminhando nessa terra, como nós chamamos, destituídos da glória de Deus. Era um pacto de trevas, era um pacto de desconhecimento, era uma época de afastamento de Deus, de muito sofrimento, muito mais do que hoje em dia até imagina. Então, não havia essa paz no espírito entre ninguém e Deus. E aqui em Isaías 52:7 é uma profecia. Na verdade, isso aqui está apontando. Olha, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a paz. Mas como aquela paz não havia, a pergunta que vem, e que eu quero basear o nosso programa hoje, e que eu tenho certeza que muitas pessoas fazem confusão e não sabem bem que paz será essa, eu pus essa pergunta: qual seria a paz a ser anunciada? Bom, é a paz que está aqui, por exemplo, em Efésios. Mais uma vez vou recorrer aqui ao meu livro de plantão, Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. O que diz? O que dizem esses versos em Efésios 2, 14 e 15? Diz assim, abre aspas: porque ele, falando de Cristo, é a nossa paz, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede que separava, a parede que havia no meio, abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados em ordenanças. Então está falando da lei de Moisés, abolindo essa lei para criar em si mesmo dos dois, ou seja, judeus e gentios, judeus que era o único povo que Deus se relacionava no Velho Pacto, e agora desses dois povos ele fez um só, tirando essa parede que separava, que era a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só e novo homem, fazendo a paz, e mediante a cruz reconciliar com Deus a ambos em um só corpo, matando nela, na cruz, as inimizades. Então, fecha aspas, versos Efésios 2, do 14 ao 16, mostra que paz é essa de que Isaías falou, mas não explicou. Isaías disse lá atrás, profetizando da parte de Deus, que bem-aventurados seriam os caminhos. Quando fala pés, está falando da vida, dos caminhos, da senda, da família, do ministério, né? Não está falando de pés, esse pé feio pra caramba que eu tenho aqui com 5 dedos.
Não, está falando dos caminhos, está falando da vida, do caminho que essas pessoas, como eu, iriam trilhar aqui nessa terra. Essas pessoas que anunciassem essa paz seriam bem-aventuradas na linguagem do Velho Pacto. Na linguagem do Novo Pacto, seriam abençoados, aqueles que espalham o conhecimento das bênçãos de Deus. Então, que paz, vamos recapitular, seria anunciada uma paz. Que paz seria essa? A paz da reconciliação que foi feita por Cristo na cruz, quando ele tirou do meio a parede que separava a gente. A gente que eu digo é nós e Deus. Não era a parede que separava a gente. A lei de Moisés era um muro. Era pior do que o muro de Berlim. Então, por que a lei de Moisés separava? Por dois motivos aqui essenciais que eu quero compartilhar contigo. Primeiro, porque a lei mostrava a condição do homem. Quando o homem pegava e começava a tomar contato com as passagens da lei, o que dizia a lei de Moisés, o homem ficava apavorado, porque ele via a lei como um objeto de acusação. Ou seja, a lei, nesse aspecto, representou o próprio diabo, que era o acusador, porque quem te acusava era a lei. A lei te acusava. Você é pecador, você é adúltero, você é ladrão, você é mentirosa, você é falso, você é contenciosa, você é ciumenta, você tem ira. A lei acusava, né? Então esse era um dos motivos. Por que a lei era esse muro que separava? Chamava de perdido. A lei chamava de destituído, porque você está destituído, então você tem que sacrificar, tem que entregar sacrifícios, tem que pagar penitências, tem que ir ao sacerdote. Isso era o que a lei dizia, primeiro motivo. Segundo motivo essencial é que todos, quando tomavam contato com ela, tinham a plena consciência que ninguém poderia cumpri-la cabalmente. Ninguém poderia cumpri-la na sua totalidade. O homem e a mulher, né, o gênero, a pessoa, ela se via pequenininho quando tomava contato com a lei. Porque a lei era um muro, a lei fazia separação. Olha, você não pode se aproximar de Deus porque você é pecador. Você não pode se aproximar de Deus porque você está destituída da glória de Deus. Então esse era um muro que separava. Quando eu li aqui em Efésios 2, 14 ao 16, diz que Cristo derrubou esse muro e nos uniu. Essa parede que separava agora já não existe mais. Me entende? Por isso é que aqui o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 20, né? Quero basear aqui para você, para que você veja o que diz Romanos 3, 20. Por isso é que ele fala, já que pelas obras da lei de Moisés, não? Ninguém, nenhum ser humano será justificado diante de Deus. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado e não da justificação, fecha aspas. Romanos 3:20. Então, a lei de Moisés foi um argumento que Deus usou para poder conscientizar todos os que estavam na terra acerca do pecado. O apóstolo Paulo, em outro lugar, diz, como é que eu saberia o que significa a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás? O pecado já estava, por causa da desobediência do primeiro homem, mas a consciência de pecado entrou nas pessoas a partir do momento que a lei foi instituída. Porém, essa lei veio a ser um muro de separação entre nosso espírito e a santidade de Deus. Deus não poderia habitar em nosso espírito, estando a lei no meio, porque a lei era indicativo de que o pecado ainda estava presente. Me entende? E o pecado fazia separação. Então, a lei não foi criada para justificar ninguém. A lei não foi criada para fazer as pessoas se aproximarem de Deus. Muito pelo contrário, a lei foi colocada para mostrar para o homem a condição momentânea das pessoas por causa do pecado. Mas acontece que estava profetizado que aquele pacto da lei iria acabar e começaria um outro pacto, baseado em melhores e superiores promessas, que é o pacto da graça, no qual nós estamos inseridos. Porque o pacto da graça começou com a ressurreição de Cristo e é um pacto eterno.
Para sempre, amém. Então, para instalar o pacto da graça, tinha que se retirar a lei. Porque não cabem dois contratos para alugar a mesma casa. Correto? Então, para instituir a graça de Deus, era necessário remover a lei. Por isso foi que Cristo veio em forma humana para poder pagar o preço, o Cordeiro de Deus, que veio pagar o preço que nós não poderíamos pagar. A lei não te ensinava a se livrar do pecado. A lei te dava um paliativo. A lei te mostrava a tua condição e te fazia questão de te dizer: você não pode, você não pode, você não vai conseguir, você não pode, você está inferior, você está destituído, você é um pecador, você é o lixo. É o que a lei fazia com as pessoas. Porque a lei exigia obras. Por que não pode ocupar o mesmo espaço, a lei e a graça? Porque a lei exigia obras. Né? E a graça é grátis. Não é por obras. Né? Então a lei, exigindo obras, tinha que colocar todo mundo em obrigação. E quando as pessoas se obrigavam e cumpriam alguma coisa da lei, o pagamento que a lei trazia não era contado como favor, era contado como salário. Ou seja, não era nada demais você receber alguma coisa por aquilo que você fez, assim como um trabalho. Você trabalhou, tem direito ao pagamento. A graça não é assim, não. A graça, Deus determinou, decidiu, lá com seus botões, em que você seria da graça, receberia essa graça, não pelas obras, claro, a graça não é por obras, é por fé, e isso como um dom de Deus. Deus determinou que a você chegaria a graça como um dom. Então não cabe você dizer que está em graça e continuar fazendo obras. O sistema religioso, como não entendeu isso, ou não faz questão, ou não quer entrar nesse assunto, ele continua exigindo de você jejuns, batismos, santas ceias, vigílias, penitências, tantas exigências que o sistema religioso faz, querendo colocar algum impedimento entre você e Deus, onde não há mais impedimento. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus veio para remover a lei. E se ele removeu a lei e instituiu a graça já não é por obras, a graça é por fé. Do contrário, já não é graça. Aqui eu separei outra escritura, que está em Romanos, anota aí, capítulo 11, verso 6. Isso aqui vai para aqueles que querem continuar batizando no batistério hoje em dia. Olha o que diz aqui, abre aspas. 11, 6, Romanos. E se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é por obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Fecha aspas. Parece até filosofia, né? Isso aqui é uma parte que você sabe que eu sou teólogo e estudei em teologia, me formei nessa matéria maravilhosa, e existe uma parte da teologia que é a filosofia, né? Filosofia comum, filosofia da religião e tal. E dentro da filosofia existe algo que que se chama silogismo, que é uma comparação. Né? E aqui Paulo parece que usa um pouco disso aí. Ele diz, olha, se é pela graça, é pela fé, não é por obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Você não concorda? Agora, por outro lado, para fazer o silogismo completo, se é por obras, não pode ser por fé. De outra maneira, as obras já não seriam obras. Então, essa comparação de Romanos, capítulo 11, verso 6, eu penso que até uma criança, já nem vou dizer o Caio, porque o Caio tem 9 anos e ele já sai com cada uma, que ele já está em outra etapa, graças a Deus. Mas uma criança de 5 anos, por exemplo, ela entende. Espera aí, meu filho, se é pela fé, é pela graça. Então já não é pelo jejum, já não é pelo batismo,
que você chega a Deus. Já não é pelo sacrifício, já não é pelo joelho no chão. Não é não, abençoado. Pode ser uma postura de reverência que você adote para você. Agora, você não pode instituir que isso seja uma postura que todo mundo tem que ter para poder se achegar a Deus. Porque lembre-se que Cristo é em vós, a esperança de glória. Por que Cristo está em você e em mim agora? Porque agora já não é por obras. Porque enquanto havia a necessidade das obras, significava que a lei estava. E se a lei estava, o pecado estava. Porque a lei vigorou até o momento que o pecado esteve. Quando o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo, ele removeu o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses, o apóstolo Paulo fala. Na cruz, removeu o escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Era a lei de Moisés, era o muro que separava, ele removeu. Então todas as coisas que estavam na lei de Moisés, todos aqueles rudimentos da doutrina de Cristo, você me pergunta, peraí, lei de Moisés tem a ver com doutrina de Cristo? Sim, os dias de Jesus de Nazaré foram dias de lei de Moisés. Lembre-se que a lei de Moisés foi retirada quando ele ressuscitou, quando ele se pendurou na cruz e depois ressuscitou. Até aquele momento, a lei de Moisés vigorava. Quer dizer que todos os 33 anos do nosso Deus em carne viveu sob a lei. Por isso ele foi apresentado no templo, por isso ele foi circuncidado, por isso é que todo ano, não todo mês, ele celebrava a Páscoa judaica, porque ele era judeu. Você não sabia que Jesus era judeu? Jesus não era cristão, não. Jesus de Nazaré era judeu. O cristianismo só começou depois da ressurreição, quando Jesus de Nazaré, na verdade, deixou de ser. E agora é um Deus em espírito para todo mundo. Essa é a paz que eu anuncio. Por isso é que Paulo, em Romanos 5, ele diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Toda pessoa que não tem paz para com Deus, ou seja, que acorda de manhã e acha que está devendo a Deus porque não cortou o cabelo, porque não tirou o batom, porque não ajoelhou, porque, ai meu Deus, isso é o diabo e tal. Todas as pessoas assim, e eu conheço muitas pessoas assim, não têm paz para com Deus. Por quê? Porque elas não entenderam, não receberam em seu espírito a justificação que é pela fé. Me entende? Então elas têm um terror diário com relação a essas coisas. Mas aquele que entendeu, que recebeu em seu espírito, que foi justificado pela fé em Cristo, nas obras de Cristo, nas obras que Cristo fez lá na cruz para nos justificar, todas essas pessoas têm paz para com Deus. Essa é a paz que eu anuncio. E segundo a minha irmã que mandou, vou ocultar o seu nome aqui, mas ela sabe, que me mandou essa mensagem aqui, eu recebo essa palavra de Isaías 52:7 para minha vida e declaro essa mesma palavra de Isaías 52:7 para a tua vida, você que está me assistindo. Quão formosos são os teus caminhos. Você que anuncia a paz, que anuncia a salvação. Muito agradecido pela tua atenção até aqui. Vou ficar por aqui nesse momento. Esse foi o nosso programa Renove Sua Mente no dia de hoje. Tomara que você esteja em paz com Deus. Tomara que você tenha entendido essa paz que eu anuncio aqui no nosso canal, Reconciliados com Cristo. Não posso encerrar a programação de hoje sem agradecer a você que tem me ajudado a divulgar essa palavra. Nós estamos no dia 19 de agosto hoje e eu queria te agradecer a todos vocês que têm entregue aqui a sua semente no nosso ministério. Eu declaro sobre a tua vida a multiplicação desse depósito que você tem feito aí nas contas do ministério. Eu declaro que isso multiplique a teu favor, mas não só em dinheiro, multiplique a teu favor em todas as direções, olha, em saúde,
em harmonia, em possibilidades, em novas ideias na tua mente, sabe? No teu corpo físico, que você esteja com as tuas funções plenamente funcionando. Eu declaro que você tenha boas amizades, eu declaro que esse anjo que te ajuda nesse teu caminho proteja você de maus elementos, de más companhias, do homem mau e perverso que está por aí, porque lembre-se que a fé não é de todos. É um bom tema, né? A fé não é de todos. Você pode crer, mas não porque você quer crer, porque você veio capacitado por Deus para crer. Com o quê? Com o dom da fé. O que é o dom da fé? É um dispositivo espiritual que todos os filhos de Deus que estão aqui ao nosso redor foram dotados, assim como eu, para poder crer no invisível, para poder usar essa crença nesse invisível do que o nosso Deus nos dá, poder reinar em vida. Essa é a minha função aqui. Domingo eu venho com mais um tema interessante que eu tenho certeza que vai dar uma sacudida na tua vida e vai colocar você numa nova etapa. Tá bom, abençoado? Então, se você deseja colaborar com Pedro Kelly, com o Ministério Reconciliados com Cristo, aí estão nossos endereços Pix na tua tela. Caixa Econômica Federal, você pode depositar pelo Pix 21 99 104 8388. Banco Itaú, você pode depositar pelo Pix margaritalon, com N de navio, 77@gmail.com. Se essas palestras e ministrações estão agregando na tua vida valores espirituais, emocionais, materiais, em todos os sentidos, e você sente no teu coração o desejo de colaborar com a tua semente para cá, aí está o caminho. E eu diria para você, obedeça essa voz, porque eu tenho certeza que é a voz de Deus falando para você. Porque esse trabalho que nós fazemos anunciando as boas novas é um trabalho de repercussão mundial. Conto contigo para você compartilhar também nossos links. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Julgue teu dia por aquilo que você plantou. Já plantou hoje? Tomara que sim. Que aí amanhã tem colheita. Tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove tua mente e então transforme tua vida. Até a próxima, até domingo, te espero lá.